Ainda de pé, vamos estar entoando o hino de número 286? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar?
Vou estar pedindo para os irmãos estar abrindo suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22. Do versículo 6 em diante. Diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda ou ainda mais. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. E ao me preparar para a liturgia, eu gosto de me preparar hoje. Eu já venho, né, já comentei com os irmãos durante a semana pensando, mas eu gosto de me preparar mesmo hoje, no domingo. E ao me preparar, eu estava ouvindo algumas canções antigas, bem antigas, né? E essas canções, né, uma delas é aquela que diz, eu sou o alfa, o ômega, princípio e fim.
És o ar que eu respiro, és tudo para mim. Tu és Jesus. Eu sou meio desafinada, mas é essa canção, não sei se os irmãos lembram. E ao meditar nas palavras do Senhor, eu fui do começo da Bíblia ao final da Bíblia. E o Senhor foi falando comigo e pensando, né, no alfabeto, nós aprendemos, quando nós começamos a ser educados, né, na escola, nós aprendemos o alfabeto, que é do alfabeto que nós vamos, né, começar a juntar, né, as sílabas, né, as palavras. E eu fiquei a pensar, né, que Jesus aqui, ele diz que ele é o alfa, o ômega. O alfa, o ômega significa a primeira palavra do alfabeto grego, e o ômega, o alfa é a primeira e o ômega é a última palavra de um alfabeto. O alfabeto, então, como eu comentei com os irmãos, eu fui ver a descrição do alfabeto, que diz qualquer série ou sistema de sinais convencionados para representar letras, fonemas, palavras, mensagens e etc. Né, o nosso Senhor, ele aqui, né, ele é dito como o começo e o fim, né, de palavras, de mensagens, de fonemas, né, de representações de um sistema de palavras, né, que junta tudo. Em João 1, né, nós lemos o primeiro versículo que ele diz que ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como a palavra do Senhor, desde o começo ao último, né, desde o primeiro, né, lá, desde do capítulo 1, de Gênesis até 22, em Apocalipse, fala de Jesus, que ele estava lá no primeiro. Em Gênesis ele já havia, e em Apocalipse ele fala certamente, né, como aqui diz o versículo 20. Aqui. O versículo 20. Certamente cedo venho. E essa palavra, né, essa frase, né, no versículo 12, perdão, no versículo 7, ele diz, eis que presto venho. Eu não sei se alguma Bíblia está diferente. Presto, eu fui ver a palavra, eu falei assim, acho que na Bíblia a escrita está errada, mas não. Presto significa ligeiro, ágil. No versículo 12, diz que eis que cedo venho. Ele diz no versículo 13 que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. No versículo 16, ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Nós entoamos o hino também, que diz que ele era o lírio dos vales, a estrela da manhã. E o versículo 20, ele fecha. Certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Que possamos, queridos, ter em mente que o nosso Senhor Jesus, ele não vai tardar. Eis que, como diz a sua palavra, e ele mesmo diz, certamente cedo venho. Que possamos guardar essas palavras como nos aconselha aqui no capítulo 22. Que ela possa ser gravada nos nossos corações. Que nós possamos até mesmo repeti-las, porque nós repetimos, é mais fácil dela ficar gravada. Quando nós aprendemos o alfabeto na escola, nós sempre repetimos, nós escrevemos, sempre falamos, né? Nós ditamos. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade de aprender e quando a professora chamava para poder ler a palavrinha, eu tinha muita dificuldade. E o meu pai é professor, né? E o meu pai dava aula na mesma escola. E a professora era uma professora bem brava. Ela falou na sala dos professores, na frente de todo mundo, que eu não sabia ler. E que eu não estava aprendendo. Aí o meu pai
ouviu, né? Estava lá na sala dos professores, né? Eu acho que ele pensa assim, de certo, né? Filha de professor ali, não sabe ler. Aí eu lembro que ele pegou as férias de julho e ele sentava comigo. Na minha casa era uma portona de madeira e ali logo ficava a mesa. E o meu pai ficava ali comigo. E eu tentava, eu lembro que eu desviava a atenção, ele ficava bravo, olha aqui, presta atenção. E ficava. Eu lembro que eu voltei das férias e eu fui novamente, a professora chamou para fazer lá, ler na mesa dela, lá ler. Eu lembro que a palavra era abacaxi, que eu tinha que ler a palavra abacaxi, olha. E eu lembro que eu consegui ler a palavra abacaxi na época. Eu tinha 6 anos. E o Senhor, ele nos trata com tanto carinho, com tanto amor, né, que Ele nos diz que Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. E nós fomos comprados por um alto preço. Um alto preço. E esta noite, eu ainda, né, conversando com o Senhor um pouco antes de vir, né, eu falei assim, Senhor, a fala de um pastor que eu vi hoje de manhã, ele falou assim, é muito bom nas igrejas, né, ter as mídias, né, ter os telões, passa tudo escrito, passa os versículos, é muito bom, né, auxilia bastante, nós temos a palavra, né, que na nossa casa a gente pode ler, mas vai acontecer uma época que não vai ter, ele falou, vai acontecer uma época, e ela não está demorando, que não vai ter nem essa casa, não vai ter as mídias, vocês vão ser impedidos. Vocês vão ser impedidos de gravar, de poder falar delas. E era um pastor, eu não me recordo o nome, era já um pastor de cabelo grisalho, já mais de idade. E ele falou isso, que vai chegar essa época. Por isso que nós temos que gravar as palavras. Nós temos que aproveitar agora o momento que ainda nós podemos. Aproveitar o momento que nós temos para poder cultuar o Senhor ainda com as portas, né, com a casa, que ele falou, com a casa de oração. Aproveitar as mídias, né, porque tem alguns lugares que já não podem. E nós também, vai chegar um momento que nós também não vamos poder. Então, grave as palavras, né, grave as palavras. Que o amor de Jesus, né, o nosso Deus, possa nos ajudar a gravar as palavras, as palavras de vida eterna, porque é só elas, né, como diz aqui na sua palavra, né, que há também, né, a responsabilidade daqueles que tiraram ou tiraram alguma coisa delas, vai vir sobre eles também. Mas que possamos, queridos, gravar no nosso coração essas palavras, né, para quando chegar o tempo difícil, né, nós podemos nos edificar e edificar uns aos outros. Amém? Nesse momento que você possa, né, da maneira que você achar confortável, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, né, ou mesmo aí no seu lugarzinho assentado, mas com toda a reverência, que você possa, né, se curvar e confessar ao Senhor aquilo que não foi do agrado dele, aquilo que o seu coração aí te incomoda, que você possa com toda a liberdade, irmãos, confessar ao Senhor. Amém?
em Colossenses capítulo 1, do versículo 12 em diante, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habite, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, portanto, as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erreis, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santo e irrepreensíveis e inculpáveis. E, na verdade, permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um alto e precioso sangue que nos redime. Essa é algo que às vezes até é inexplicável, um amor como esse por mim e por você. Por mim e por você. Oh, nosso Jesus é maravilhoso. Papai, obrigado pela essa oportunidade de nos achegarmos, Senhor Jesus, como nós estamos. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por quando nós confessamos, Senhor, o Senhor é fiel e justo, e nos perdoa, e nos purifica, e nos lava, e nos sara, e nos faz mais alvos que a neve. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor tão grande por nós, pelo teu sangue vertido naquela cruz, pelo esse alto preço por nós, ó Pai. Senhor Jesus, que possamos ser gratos todos os dias, Senhor. Senhor, quando nos acharmos, Senhor Jesus, oh Pai, às vezes inquietos, Deus, que possamos nos lembrar, Senhor, do teu amor, Senhor, por nós, ó Pai. E que foi muito precioso, foi muito alto, Senhor Jesus, o preço pago por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui presente, Deus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar, Senhor, nos confortando, nos alegrando, Senhor, e que possamos saber que o Senhor nos perdoa os pecados. Obrigado, ó Pai, obrigado. É isso que eu oro agradecida. Amém. Nesse momento, queridos, vamos estar nos colocando de pé para estarmos entoando o hino de número 296 e que possamos trazer ao altar do Senhor os dízimos, as ofertas e os alimentos da cesta.
estar pedindo para nossa irmã Cidéia estar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas e os alimentos da cesta. Os irmãos podem se sentar? Os nossos recados, irmãos, hoje eu não esqueci, na última vez que eu fiz a liturgia, eu esqueci dos recados. Mas hoje eu não esqueci dos recados, né? Ontem nós tivemos o culto das mulheres, né? Foi bênção, acho que eram 16 mulheres e com crianças, se eu não me engano. Mas nós louvamos ao Senhor pelo momento precioso que nós estávamos aqui reunidas. Também, né, parte do recado também, continuando, nossa reunião de oração às sextas-feiras, às 20 horas, aqui na igreja. Também a escola dominical, né, às 9 horas. E, irmãos, o nosso Senhor é maravilhoso, né? Eu nunca mais vou esquecer da matemática de Jesus, a matemática de Deus, né? Não é como a nossa. Né, hoje nós falamos do alfabeto, mas tem a aritmética, né, a matemática, mas o nosso Senhor, Ele age, né, de maneiras inexplicáveis. E nós alcançamos o alvo, né, da oferta, né, que era R$300, a oferta regional e nacional. Nós louvamos ao Senhor, né, por nós podemos, né, entregar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem nos dado. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tem suprido as nossas necessidades. Não tem faltado o alimento à nossa mesa. Não tem faltado, queridos. E se por acaso há alguma falta, que nós possamos compartilhar com os irmãos da igreja, que possamos chegar nos irmãos e falar, que você tenha toda a liberdade nisso, porque isso é o corpo de Cristo, né? Ajudar uns aos outros. Mas nós louvamos ao Senhor por poder cumprir, né, essa meta, né, que foi colocada para a nossa igreja. E nós louvamos ao Senhor que essa oferta possa abençoar, né, aonde eu não sei ao certo, mas que possa abençoar, que ela possa ser multiplicada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu agradeço ao Senhor, né, pela essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. E como último o versículo 20, né, que ele certamente ele vem sem demora, mas que nós possamos dizer: vem, ora vem, Senhor Jesus. Que você possa adorar o Senhor, né? Que você possa ofertar a sua adoração a Ele, porque Ele é merecedor, queridos. Ele merece. Ele é o começo e Ele é o fim. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém. Saudamos a todos na graça e na paz do Senhor, amém? Convido você a ficar de pé e a você ler comigo esse versículo da palavra do Senhor que diz assim, juntos: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês, amém? Nós temos um amigo, amém? E esse amigo é Jesus, glória a Deus. Declare: Ele é filho de Deus Pai, e o teu nome é Jesus Cristo. Yeah. Nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, yeah. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Yeah.
sua amiga, Jesus. Senhor Jesus, eu nunca saberei, o preço dos meus pecados lá eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente divino, tão maravilhoso para mim, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente divino, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente tu és Senhor, maravilhoso e tão maravilhoso.
desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga isso a Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga a Jesus, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo todo em mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Declara, Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declaro, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Declare, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Declare, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor
coração, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Maranata, oh, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, ora vem, vem Jesus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, oh vem, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu não. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Declare: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. A tua igreja clama: Maranata, 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 ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Declaramos o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Senhor, ó Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino, venha o Teu reino. Esta noite a Tua noiva clama, venha o Teu reino. A Tua noiva está adornada, a Tua noiva está preparada, Senhor Deus, para que venha o Teu reino. Manifesta sobre a Tua igreja. Derrama a Tua Shekinah sobre a Tua igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Nós nos prostramos diante de Ti, nos colocamos diante de Ti como uma noiva adornada, como uma noiva que espera o noivo, perfumada. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Continue a passear no meio do Teu povo. Abençoe, Senhor Deus, a vida do Teu Filho. Usa-o, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, ser boca do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jeová, Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Em João 12, 23, Jesus disse assim: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. A chegada a hora da manifestação do Filho do Homem sobre a vida da humanidade, sobre as nossas vidas. Toda vez que nós clamamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, venha sobre as nossas vidas. Aguardamos a vinda de Jesus. Aguardamos a volta de Jesus, para que toda dor, toda aflição, todo medo deixe de existir e possamos nele glorificá-lo, possamos nele adorá-lo juntos na eternidade, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Que essa seja a nossa oração todos os dias em nome de Jesus, clamando a volta daquele que é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim, como nós falamos aqui, foi falado aqui no começo desse culto. Que esse seja o desejo do nosso coração em nome de Jesus. Amém? As crianças, por favor, para nós orarmos por elas. Terão o tempo delas nessa hora, venham aqui à frente. Vamos orar por elas. Estenda as tuas mãos aqui à frente para abençoar a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Pai, aqui estão as tuas pequeninas, Senhor. E o Senhor nos orienta a deixar chegar até Ti, porque delas é o reino dos céus. Aqui estão, Senhor, essas crianças que são obras das Tuas mãos, ó Pai. E nós nessa hora como igreja abençoamos a vida delas. Nós abençoamos a vida das professoras, ó Pai. Que nesse tempo que elas terão, Senhor, de culto,
na linguagem delas, da forma delas, do jeito delas. Que Teu Espírito Santo também possa fluir, Senhor, de uma forma livre nos seus corações e mentes, em nome de Jesus. Abençoamos, ó Pai, e consagramos no Teu altar a vida de cada uma delas nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 17. Desculpa, 2 Coríntios 2, 14. Segundo Coríntios 2. Segundo Coríntios 2, do verso 14 ao verso 17. Quero falar com vocês um pouco nessa noite. E é o tema da nossa reflexão de hoje, a igreja profética. Eu creio muito e oro muito para que a igreja do Senhor seja encontrada como uma igreja profética. E entenda aqui uma igreja profética não como uma igreja que saia falando o eis que eu te digo de mim mesmo para qualquer pessoa. Isso não é profecia, isso é achismo humano. E isso é pecado, isso está errado. Aquilo que Deus não fala, nós não devemos falar às outras pessoas. Mas entenda como uma igreja profética, uma igreja que verdadeiramente ora, se coloca diante do Senhor, e seja profética na sua forma de agir, seja profética na sua forma de ser igreja verdadeiramente, de falar, de se manifestar na sociedade que ela está inserida. E você vai entender um pouco isso nessa noite. Como eu disse pela manhã, essa palavra não é uma palavra simples de ser pregada, de ser falada, nem de ser ouvida. Porque o Senhor nos chama a sermos diferentes nesse tempo. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa voltar à essência de ser igreja. E quando eu digo que não é uma palavra simples de ser pregada, de ser ouvida, é porque eu creio que Deus nos chama nesse tempo a um tempo de maturidade espiritual. De sermos homens e mulheres verdadeiramente maduros diante do Senhor. Para ouvirmos, discernirmos e colocarmos em prática aquilo que Deus nos manda fazer. E como todo o texto de Paulo, como todo aquilo que Paulo fala e Paulo orienta, não vou falar todo, mas 99% são palavras duras e desafiadoras para qualquer pessoa. Nessa noite não é diferente. E a gente vai entender o porquê. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17, diz assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Amém? Esse texto vem meio de encontro ao texto de Apocalipse, lido no começo do culto. E a gente não combinou nada e não falou nada, mas quando a direção do Espírito, ele testifica todas as coisas. Aqueles que estão sujos, é o texto que nós lemos, certo?
Aqueles que estão sujos, suje-se mais. Mas aqueles que estão vivendo uma vida de santidade, santifique-se mais. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles são sal da terra e luz do mundo, é interessante que Jesus disse a eles o que eles seriam e aonde eles seriam. Isso significa que a maneira como nós nos portamos diante de grandes temas na sociedade hoje é determinante para nos mostrar se de fato nós estamos cumprindo aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Há uma frase que dizem por aí, eu não sei qual é o autor, ela não é nova, já é antiga, mas que ela diz o seguinte: por causa da omissão do bem, o mal se prolifera. Por causa da omissão do bem, o mal se prolifera. Meu irmão, minha irmã, como a nossa cidade, como o nosso estado, como o nosso país está hoje, é um reflexo de como nós estamos nos portando no dia a dia, sendo discípulos de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, existiam 3 tipos de liderança que regiam a nação naquele tempo. Para aqueles que são bons de Bíblia, vão saber que eram os sacerdotes, os profetas e os reis. Qual era a função do sacerdote? Ele era responsável por falar diante de Deus em nome do povo. Qual era a função do profeta? Era o responsável por falar diante do povo em nome de Deus. Qual era a função do rei? Ele era responsável por promover a justiça, a paz e a alegria nas nações. Então, era assim que se compunha a teocracia naquela sociedade, ou seja, era assim que se compunha o sistema de governo no Antigo Testamento. Mas o interessante é que isso nunca aconteceu de uma forma coesa. Por quê? Porque os sacerdotes se corromperam, os profetas se calaram, e os reis fizeram o uso do poder para benefício próprio. Será que nós vemos alguma similaridade com o que estamos vivendo hoje? Será que a gente consegue colocar isso na sociedade que nós estamos vivendo hoje? Onde muitos sacerdotes estão se corrompendo. Muitas igrejas estão dando mau testemunho. Onde muitos profetas estão se calando, com medo daquilo que vai acontecer com eles. E eu não preciso falar do governo. Preciso? Seja ele A, B ou C. Nem preciso comentar algo sobre. Mas em Jesus, esses 3 ofícios, eles se cumpriram plenamente. Se eles se corromperam entre os sacerdotes, os profetas e os reis, em Jesus ele veio para cumprir isso plenamente na vida da sociedade, porque Jesus é o supremo sacerdote, amém? Ele intercedeu por nós diante de Deus de uma maneira plena, de uma maneira suficiente. Ele se tornou o sacerdote e também se tornou o cordeiro crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Jesus é o profeta. E não é apenas o profeta que traz a palavra de Deus falada a nós, mas ele é o profeta porque ele é a palavra revelada e encarnada na vida de Jesus. Jesus é o Rei da glória, Ele deixou a sua glória e veio até nós para nos mostrar a real instrução do que é se mover em justiça, em paz e alegria. Então, se essa era a teocracia no Antigo Testamento e ela se corrompeu, em Jesus, Ele veio para mostrar que nele a forma plena de se governar e de se portar é possível, porque Ele é a plenitude de Cristo. Ele é a plenitude daquilo que Deus sonhou para a vida humana. Então ele morreu, ressuscitou e continua conduzindo todas as coisas de uma forma plena e de uma forma satisfatória. Interessante que esse próprio Jesus chegou para os seus discípulos em João 20, 21 e disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, assim como o Pai me enviou para interceder pelo mundo, para falar da vontade do Pai para o mundo, para falar dele e cumprir os valores e princípios dele no mundo, eu também estou enviando vocês.
Lembra que eu falei que uma igreja profética, nós precisamos de uma igreja profética, nos seus valores, princípios e forma de agir? Jesus está aqui falando, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando. Meu irmão, minha irmã, existe uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Existe uma responsabilidade muito grande sobre mim e sobre você, no nosso dia a dia. Nós somos muitas vezes bons em sair reclamando desse, daquele e daquele outro, em falar mal disso, daquilo e daquilo outro. Mas nós precisamos parar e olhar para dentro do nosso coração e ver o que precisa mudar dentro de nós. Há uma responsabilidade sobre nós, de como a sociedade está se portando hoje. Mas o mundo jaz no maligno. Mas as pessoas estão perdidas. Mas. Tudo bem. E nós estamos fazendo o que como igreja do Senhor? Porque eu entendo que é muito fácil para nós estarmos dentro das quatro paredes, sentados em um banco, de domingo à noite, passar 1-2 horas apenas na nossa semana, e achar que nós estamos fazendo o melhor para Jesus. Mas uma igreja profética é uma igreja que cumpre o seu papel na sociedade, não só dentro das quatro paredes. O papel de sermos sacerdotes, profetas e reis. E nós vamos entender isso daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Meu irmão, minha irmã, isso significa que os verdadeiros discípulos de Jesus se tornam a extensão dos ministérios e 3 ofícios de Jesus aqui na terra. Se você reconhece ser um discípulo de Jesus, então, onde você está, existe uma responsabilidade, mediante os 3 ofícios de Jesus sobre a sua vida. Os verdadeiros discípulos são embaixadores de Cristo aqui na terra. O que o embaixador faz? Ele fala em nome daquela nação em outro país, certo? Nós temos no nosso país embaixadas de vários outros lugares. Eles representam essas nações aqui dentro do Brasil. Você é o embaixador de Jesus aonde você está. Ou seja, você representa o próprio Jesus aonde Ele tem te colocado. Como tem sido a representação de Jesus na sua vida perante os outros? Como você tem representado Jesus aonde Ele tem te colocado? Que tipo de embaixador você tem sido? Porque onde você está, você é um embaixador do reino. Você é o responsável por promover os valores do reino em qualquer circunstância. Os discípulos são os profetas que falam e vivem os valores de Deus em qualquer cidade. Somos discípulos de Cristo, amém? Você é embaixador de Jesus também. Você precisa externar aquilo que Jesus representa para você, aonde Ele tem te colocado. Não existe reino de Deus ou um chamado, não existe no reino de Deus um chamado para viver a vida de qualquer forma. Eu estava falando hoje pela manhã na escola dominical, uma das coisas que Deus às vezes me leva a orar é para que seja repreendido no meio do povo de Deus o espírito da apatia espiritual. Isso precisa ser repreendido em nome de Jesus. Sabe o que é apatia espiritual? É nós virmos a um culto abençoado, e enquanto nós estamos louvando, nós estamos assim no banco. Não estou criticando ninguém, não estou chamando a atenção de ninguém. Eu estou só dizendo que se nós somos discípulos e embaixadores de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos encher de uma forma completa e plena, para que possamos externar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. A apatia espiritual vem quando, se eu abrir a minha Bíblia durante a semana, beleza, se eu não abrir também. Mal nós agradecemos o alimento que está sobre a mesa, mas também se não agradecer. A apatia espiritual precisa ser exterminada do meio do povo de Deus de uma forma completa. Porque no reino de Deus não existe um chamado para viver de uma forma apática, de uma forma passiva. O Senhor nos chama como homens e mulheres para sermos embaixadores dEle. Embaixador não fica sentado olhando o que está acontecendo. Ele vai e faz acontecer mediante aquilo que sua nação, que o seu rei está ordenando. Meu irmão, minha irmã, a igreja precisa sair das quatro paredes e fazer a palavra do Senhor ser conhecida em todo lugar. Fomos chamados para fazer a diferença, para nos posicionarmos, porque nós somos embaixadores. E é sobre nós que existe um princípio profético.
Existe um princípio profético sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque um profeta abre a boca e traz à sociedade a centralidade e a realidade de Deus a partir de Deus. A sociedade está difícil de viver? Sim ou não? Os dias estão difíceis, sim ou não? Sabe de quem é a responsabilidade a trazer a centralidade e a realidade de Deus para a vida dessas pessoas? De quem é? Vocês conseguem entender o tamanho da responsabilidade que é nossa? O tamanho do dever que existe sobre as nossas vidas? A gente ama, ou melhor, a gente não, eu não quero encontrar gente aqui assim em nome de Jesus. Mas nós amamos. As pessoas amam. Quando chega alguém e fala, eis que eu te digo que vai acontecer isso. Cuidado com os falsos profetas de hoje. Profecia não é isso. O homem e mulher de Deus, posicionado em Deus, ele é profeta do Senhor aonde estiver, seja para abençoar, ou seja para dizer, meu irmão, minha irmã, você está errado, você precisa mudar de vida. As igrejas estão acostumadas com uma profecia que só Deus vai dar, Deus vai abençoar, tem anjo do seu lado, Deus está te livrando, Deus faz tudo isso, faz, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é misericordioso. Mas às vezes Deus precisa chacoalhar a gente, para que a gente entre no eixo, para falar, ei, você é um profeta onde eu tenho te colocado. Você é um homem, uma mulher de Deus onde eu tenho te colocado. Semana passada nós falamos sobre isso aqui. Existe na sua casa um homem e uma mulher de Deus, levantada por Deus, para fazer a diferença na sua casa. Quem é esse homem e mulher de Deus que eu estou falando? Somos nós. Nós somos responsáveis por trazer a realidade, a centralidade da cruz de Cristo em meio a uma sociedade que está perturbada, que está totalmente sem foco, sem alinhamento, onde o certo é errado, onde o errado é o certo. E muitas vezes nós estamos acomodados com isso. Não, mas é normal, não, mas deixa isso. Não, não deixa não. Quer ver um exemplo? Agora começam as festas juninas. E aí é uma luta, é uma guerra para quem tem filho. Nosso pai. Lá em casa a gente precisou sentar com a Sara e explicar para ela por que ela não ia participar. Filho de crente não participa de festa junina. Amém? Nós não participamos de festa junina. Nós precisamos trazer a centralidade do Evangelho para um mundo que está perdido. Uma festa pagã que adora outro Deus, que hoje é maquiada de diversas formas. Não é festa junina mais, é festa caipira. O que tem? É apenas um exemplo de que nós, como profetas do Senhor, embaixadores de Cristo, precisamos colocar a centralidade do reino a partir dentro da nossa casa. Mas pastor, o que tem? Meu irmão, fica à vontade. Se na sua casa você permitir, está tudo certo. O meu papel é orientar. Lá em casa não vai participar. Porque se eu abro uma exceção para isso, outras virão. E aí a gente não vai conseguir mais segurar. É diferente quem trabalha com educação, tá, gente? Eu sei que tem professores aqui, gente que trabalha, que precisa participar porque é o trabalho, tá tudo certo. Estou dizendo que você não deve excluir, não. Está tudo em ordem. Só estou citando um exemplo de que agora já começou, vai ter ainda mais. E se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos de ser uma igreja profética. Nós deixamos de profetizar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aquilo que o Senhor nos manda fazer. Paulo, nesse texto que nós lemos, começa dizendo que aqueles que estão em Cristo, eles são vitoriosos. Para aqueles que estão em Cristo, Jesus, seja no começo, no meio, no fim da sua vida, eles são vitoriosos. Mas não é uma vitória, meu irmão, minha irmã, que nós queremos, é a vitória que Cristo deseja sobre nós.
Não é o que você acha que é a vitória, mas é o que Deus determina como vitória. Nós queremos a vitória de Jesus todos os dias na nossa vida. Nós queremos que Deus nos derrame bênção sobre nós todos os dias. Mas é a nossa bênção, não é a bênção dele. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, não é o que ele quer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a vitória é dele, é do jeito dele, é da forma dele. Os discípulos de Cristo exalam o perfume dele, onde quer que estejam, através de palavras, de ações e de reações. Da mesma essência, nós lemos o texto, é gerada dois tipos de reações nas pessoas. Para aqueles que estão em Cristo, as pessoas recebem com amor. Sabe aquela pessoa que chega perto de você, você se sente bem? Ela exala algo diferente e é a presença de Jesus. Mas tem um outro tipo de pessoa que chega perto de você, você quer, vai para lá, vai. Você quer sair de perto o quanto antes. Porque aquilo que exala da vida dela não cheira bem. Se nós quisermos uma igreja profética, é preciso assumir o compromisso, que no passado sempre foi básico, mas que hoje parece que foi deixado para trás. Sabe qual que é o princípio? Estar disposto a morrer por Jesus. E meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, que aqui não estou falando no sentido literal. Mas sim, quando eu deixar de fazer o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, para começar a fazer aquilo que Ele tem para a minha vida, para começar a sonhar o sonho dEle, o plano dEle, querer que Ele cumpra em mim a vontade dEle, isso é morrer por Jesus. É dizer, Senhor, eu estou matando a minha carne para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. As coisas estão tão malucas hoje, que qualquer coisa que nos ameace, qualquer coisa que ameace o nosso bem-estar, a gente está negando a Jesus. Às vezes nós criticamos Judas. Como que Judas pôde negar Jesus? Se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso todos os dias. Porque eu tenho certeza que todos os dias o Espírito Santo de Deus vem no nosso ouvido e fala, vai ler a minha palavra? Vamos orar? E às vezes o que a gente fala? Não, depois eu vejo, eu estou cansado, vou dormir. Amanhã eu faço. Isso é negar Jesus. O cristão, diante da possibilidade de perder o emprego, ele pode até negar Jesus. O cristão, diante da possibilidade de perder um cliente, ele nega Cristo. O cristão, diante da possibilidade de perder um relacionamento, ele nega Cristo. O cristão diante da possibilidade de perder a sua moral diante do patrão, ele nega Cristo. O cristão, diante da possibilidade de satisfazer a sua própria vontade, ele nega Cristo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós precisamos eliminar das nossas vidas pequenas coisas que estão minando o nosso coração e a nossa casa, e nós não estamos percebendo. Quer ver o exemplo? Não precisa responder, por favor. Quer ver o exemplo? Quantos de nós assistimos novela? Vou falar só uma emissora, Rede Globo de televisão. BBB. O que mais? Eu estou dizendo da Rede Globo, mas de qualquer uma outra. São pequenos começos nocivos, que a gente não percebe, mas nós estamos negando Jesus. Sabe por que nós negamos Jesus? Porque o que aparece nessa, desculpa a expressão, essa porcaria? Traição, adultério, sexo, homossexualidade. Você está deixando isso entrar na sua casa? Qual é a música que você tem ouvido no rádio do seu carro? O que você tem ouvido no fone de ouvido quando ninguém está mais ouvindo? Pequenos começos nocivos que vai minando a nossa vida e nós vamos deixando de ser uma igreja profética, porque uma igreja profética é encontrada por Jesus sem mácula, sem sujeira, sem pecado, que busca ao Senhor em todo o tempo. Nós queremos que a sociedade mude, mas qual tem sido o nosso posicionamento como igreja para que a sociedade possa mudar? Eu vou trazer para a realidade nossa, está gravando, mas não tem problema. Nossa como igreja de uma forma geral.
Quantas igrejas cristãs hoje estão aceitando tudo que está vindo lá de fora? Para que haja público, para que haja grandes concentrações de pessoas, para que haja mídia, estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho. Quantos pregadores têm se rendido às frases de efeito, de coaches que tem por aí? Nada contra o coach. Eu falo muito sobre isso, às vezes acho que eu tenho alguma coisa. Nada contra. Cada um segue sua vida. Nada contra o coach. Contra o coach gospel eu tenho. Palavras que só é o bem-estar, só é aquilo que massageia o nosso ego, mas que não tem vida, não tem unção, não tem poder de Cristo. Sabe por quê? A unção e o poder de Cristo confrontam o nosso coração, confrontam a nossa vida para nós mudarmos. A minha grande pergunta é: que tipo de Bíblia essas pessoas estão lendo? Que tipo de voz essas pessoas estão ouvindo? Onde é que está escrito que seguir Jesus não vai trazer prejuízo nenhum para nós? Paulo diz o seguinte: não negocio a palavra visando lucro. Eu falo de Jesus, eu prego Jesus, eu anuncio Jesus pelo anseio de pertencer a Ele e Ele pertencer a mim, e isso basta. Não é para que eu ganhe algo, porque eu já ganhei tudo na cruz do Calvário. Jesus já fez o sacrifício pleno e suficiente por mim e por você. Eu sou cristão porque Ele é o meu Senhor, Ele é a satisfação da minha vida. Não porque eu quero, ou porque eu quero algum tipo de status, não. E hoje, a gente estava, terça-feira eu fui ministrar em Lorena, e dois irmãos foram comigo, né, o Chitão e o Luiz, e a gente estava falando hoje virar, aquele dia, virar crente hoje virou questão de status. É status você falar que é evangélico, que é crente. Porque traz mídia, traz a mídia para dentro daquilo que a gente está vivendo. Mas não é questão de status. É questão de ser crente na essência da palavra, na centralidade da cruz de Cristo. Meu irmão, minha irmã, todo dom perfeito vem de Deus. Então todos os dons que você tem para fazer qualquer coisa, vem de Deus para voltar a Ele. Deus te deu o dom e você tem dom. É para que volte a Ele em forma de glorificação o nome dEle. Deus deu dom a você, não é só para a sua manutenção, é para que você seja embaixador de Cristo onde Ele tem te colocado. Você tem um dom para ser embaixador do Senhor onde Ele tem te colocado. Fique despreocupado, porque quem te sustenta é o Senhor. Fique despreocupado, porque a empresa que você trabalha, foi Ele que te colocou lá. E se Ele te colocou lá, é para você ser embaixador dEle lá. Os clientes chegam a você, é porque Deus envia, não é porque você é bom. É porque o Senhor te envia até você. Sua aposentadoria cai todo mês, depois de anos de trabalho, é porque Ele te dá tudo isso. É o Senhor que te abençoa todos os meses. Quando Ele quiser, Ele para tudo. Não se esqueça que na Bíblia, aquele que roubou o dom de Deus, que Deus deu para seguir o seu jeito, ele morreu enforcado. Sabe por quê? Porque nós não sabemos como lidar com aquilo que Deus nos dá, se nós não formos continuamente dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Se nós queremos algo de Deus, nós também precisamos querer ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que pegou o dom de Deus e quis seguir do jeito dele, ele não conseguiu. Ele não conseguiu sequer se arrepender. Porque até para se arrepender, nós precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra para nós nessa noite é para nós pararmos de nos guiar por nós mesmos e começarmos a ser guiados pelo Espírito Santo. Se nós queremos ser uma igreja profética, é através do Espírito Santo, não é através do nosso achismo. O ofício profético da igreja está sendo perdido, porque as pessoas têm pego o dom que Deus deu para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. As pessoas têm pego o dom que Deus deu para se valer, para se manter. O que você sabe fazer, meu irmão, minha irmã, é para o seu mantimento de vida, sim, mas também e principalmente é para retornar ao Senhor em forma de glorificação ao nome dEle.
Uma igreja profética é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Quer exalar o bom perfume de Cristo? Quer ser uma pessoa agradável onde você está, no meio que você anda? Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é interessante? Que a palavra diz que o juízo de Deus vai começar dentro da igreja. Sabe por quê? Foi lá em Mateus que ele disse que entregava a chave e aquilo que fosse ligado aqui seria ligado no céu. É a igreja que Deus deu a autoridade de dizer: esse é o caminho e esse não é o caminho. O juízo de Deus vai começar pela igreja. Já pararam para pensar nisso? Como que nós estamos nos portando diante do Senhor? Nós queremos uma igreja profética, abençoada, que avança, que cresce. Uma igreja que sente o poder do Espírito Santo de Deus como nós cantamos e sentimos no louvor, está tudo certo. Mas é uma igreja que também precisa se posicionar diante do Senhor no dia a dia, profeticamente, exalando o bom perfume de Cristo. Onde que está a igreja profética do Senhor nesses tempos? Onde que nós estamos nesse tempo? Será que nós estamos assistindo o que nós não devemos na televisão? Será que nós estamos nos nossos celulares vendo o que nós não devemos ver? Será que nós estamos conversando com aquilo que nós não devemos conversar? Quando será que nós, como igreja do Senhor, vamos chegar e perguntar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com aquilo que eu tenho nas minhas mãos? Sabe, quando nós recebemos a nossa nomeação para cá, eu sempre perguntava para Deus: Deus, o que o Senhor tem para nós naquele lugar? Deus, o que o Senhor quer fazer naquele lugar? O que o Senhor tem para ministrar sobre aquele povo? Porque a minha preocupação como pastor da igreja é orientar as minhas ovelhas, não num caminho só de bênção, mas também no caminho de aprumar a vida, para que o Senhor possa usar essa igreja profeticamente em nome de Jesus. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação sempre que eu subo nesse altar: Senhor, fala ao teu povo aquilo que o Senhor deseja falar. Não é aquilo que eu quero falar. Porque seria muito fácil chegar aqui e dizer palavras de amores e de salvação e coisas lindas, e a igreja talvez seria cheia todos os dias da semana se nós fizéssemos campanha disso, daquilo outro. Mas eu entendo que essa não é a centralidade do Evangelho. Porque o Evangelho que eu creio é o Evangelho que confronta e que muda. É o Evangelho que aponta o erro, mas também tem o amor de Cristo nos acompanhando, porque Ele nos ajuda a mudar de vida. E eu continuo perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor tem para este lugar? O que o Senhor quer fazer neste lugar? Porque existe, meu irmão, minha irmã, existe uma igreja profética que está escondida em algum lugar e nós precisamos nos achar. Nós precisamos nos achar. Eu creio em nome de Jesus, e eu falo isso diante de Deus com muito temor e tremor no meu coração. Há uma igreja profética neste lugar. Há homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus neste lugar, que quando se posicionarem diante de Deus, a realidade vai se transformar em nome de Jesus. Há uma igreja profética no Jardim Bela Vista, em Pindamonhangaba. Eu creio nisso em nome de Jesus. Onde eu creio que a apatia está sendo destruída em nome de Jesus. Onde eu creio que o pecado tem sido deixado de lado em nome de Jesus. E não é por minha causa, não é pela nossa causa, mas é pelo Evangelho de Cristo que tem sido pregado neste lugar, ano após ano, dia após dia. Eu creio em nome de Jesus, que homens e mulheres continuarão sendo levantados neste lugar, para viver as três direções de Jesus, uma igreja que é uma igreja de sacerdote, profeta e rei, que orienta o povo, que sabe proclamar o Evangelho, mas também que sabe falar palavras duras, para que o povo seja orientado em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: se a igreja não se levantar e clamar, as pedras vão clamar em nosso lugar. Eu não sei se isso te preocupa,
Mas isso tem me preocupado muito. Se nós não nos posicionarmos, as pedras vão clamar em nosso lugar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir, seja por mim ou não por mim, seja por você ou não, ela vai se cumprir. Eu creio em nome de Jesus, que um novo tempo está se iniciando neste lugar, profeticamente. Eu creio em nome de Jesus. Mas eu não faço nada sozinho. A igreja precisa caminhar junto comigo. Eu creio em nome de Jesus, que é um tempo profético da igreja se levantar nesse bairro, para que esse bairro conheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu creio em nome de Jesus, que a igreja não vai demorar muito, mas ela vai romper as quatro paredes deste lugar. E vai ser conhecida como uma igreja profética, não uma igreja que vem e tem a profecia disso, daquilo, aquilo e outro, não é isso. Isso não é uma igreja profética, mas é uma igreja que prega o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E sabe quem vai fazer isso? É o Senhor. Sabe de qual forma Ele vai fazer? Do jeito dEle. Como Ele vai fazer? Quando cada um de nós dissermos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós tivermos coragem de falar: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim naquele lugar, mas seja o que o Senhor tiver, usa a minha vida em nome de Jesus. Eu oro para que homens e mulheres se levantem neste lugar, posicionados em Jesus. Que cheguem num culto, seja ele culto de domingo, no culto de oração, numa escola dominical, ou em qualquer outro evento, já chegue queimando pela presença do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que atraem a presença do Espírito aonde elas estiverem, onde eles estiverem. Essa é a minha oração para o nosso povo. Para isso nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Eu não sei se você tem percebido, mas eu tenho batido nessa tecla praticamente todos os domingos. É posicionamento diante do Senhor. É posicionamento diante de Deus. De uma igreja posicionada, lutando contra a apatia, vivendo uma constância diante do Senhor, para ser achada profeticamente nessa sociedade que nós estamos vivendo. Uma igreja que, assim como Paulo descreveu aos Coríntios, seja uma igreja que exala o perfume de Cristo e seja atraída e seja, aliás, agradável de estar junto com as outras pessoas. Não uma igreja que por onde passar, seja uma igreja que esteja expelindo ao invés de atrair. Essa não é a igreja evangélica, essa não é a igreja de Cristo. Mas é uma igreja que atrai as pessoas para a cruz de Cristo. Não é para a placa dela, não é para o banco da igreja, não é para o pastor, mas é para a cruz de Cristo. É lá que nós devemos estar firmados. É lá que os nossos olhos precisam estar firmados. É lá que a nossa mente precisa estar firmada. É na cruz de Jesus. A igreja se torna relevante quando ela se posiciona nele, quando ela vive nele, quando ela queima por ele. Deixa eu te dizer uma coisa: o profeta é aquele que denuncia o pecado, mas também é aquele que anuncia a salvação. Você tem anunciado a salvação por onde você tem passado? Você tem anunciado a salvação de Cristo por onde você tem passado? Ou você só é aquele que tem denunciado o pecado? Porque às vezes falar que o outro está errado é fácil. Todos os profetas trouxeram palavras de correção ao povo, mas também trouxeram a instrução que era dada a um rei, a um juiz, não para que eles fossem engrandecidos, mas para que a glória de Deus fosse estabelecida naquele lugar. O profeta é aquele que traz a correção, mas é também aquele que traz a instrução do reino dos céus. Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você, de sermos embaixadores de Cristo aonde Ele tem nos colocado. O Senhor levantou profetas para conduzir o povo, não para que esses profetas se vangloriassem, mas que fossem instrumentos do Senhor aonde Ele tinha colocado. Deixa eu te dizer, Deus te levantou para conduzir a sua casa, a sua família. Deus te levantou para conduzir essa igreja, não para que nós sejamos vangloriados, mas para que o reino dos céus fosse estabelecido por onde nós passássemos. É para isso que Deus te levantou. Deus nos levantou neste lugar há 55 anos atrás,
para que o reino do Senhor fosse estabelecido neste lugar, nesse bairro, nessa cidade, para que essa igreja fosse conhecida como uma igreja centralizada, onde o reino de Deus é a centralidade, onde o evangelho é pregado. É para isso que essa igreja subsiste até hoje. As palavras de Deus as palavras que Deus derrama neste lugar, não é para que eu e você saia daqui, entre no nosso carro e vá embora apenas, mas é para que você pegue essa palavra, rumine ela, e durante a semana pega o telefone e liga para alguém e prega o evangelho, mande uma mensagem para alguém e prega o evangelho. Isso é ser uma igreja profética. Isso é ser uma igreja profética. Nós estamos tentando caminhar ainda durante a semana, temos o nosso culto de oração, o meu desejo é fazer campanhas durante a semana com temas específicos, mas nós estamos ainda caminhando, e eu creio que nós vamos chegar nesse patamar em nome de Jesus. A igreja, ela não funciona só de domingo à noite, porque se ela funciona só de domingo à noite, ela não é igreja, ela é uma seita, que durante um determinado tempo ela vai, se reúne, pega e vai embora. Não é isso que nós temos aqui em nome de Jesus. Nós temos uma igreja instituída por Deus para pregar o evangelho de Jesus. Então ela precisa se movimentar. Não somos uma seita, somos uma igreja em nome de Jesus. Amém? Servimos a um Deus verdadeiro. A igreja precisa se movimentar, é um organismo vivo. Você come só de domingo à noite? Você bebe uma água só de domingo à noite? Você faz isso todos os dias, então você precisa ser igreja todos os dias, onde Deus tem te colocado. Entenda que tudo que Ele faz é para Ele, não é para nós. A igreja é para Ele, o louvor é para Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, a palavra é para Ele, o culto é para Ele, a reunião de oração é para Ele, o encontro das mulheres é para Ele, todos os nossos encontros é para Ele. Em nome de Jesus, que nós sejamos encontrados como uma igreja posicionada em Cristo Jesus, para fazer a diferença. Que é uma igreja profética, se posicione em Jesus, para que o bom perfume seja exalado da sua vida. Que é uma igreja profética, se posicione verdadeiramente no reino de Deus, porque você possa exalar o bom perfume de Cristo onde você tem ficado, onde Deus tem te colocado. Lute contra o pecado. Lute contra a apatia espiritual. Peça para que Deus te dê força para lutar contra isso, para que você possa viver o verdadeiro evangelho na sua casa. Está difícil? Lute mais. Está complicado? Lute ainda mais. Porque eu tenho certeza que o Deus que te levantou como profeta do Senhor na sua casa, o Deus que tem te colocado como embaixador do Senhor na sua casa, é o Deus que tem te sustentado em todo o tempo, e tem te dado vitória, e vai continuar te dando a vitória em nome de Jesus. Precisamos ser uma igreja profética, que se posiciona diante de uma sociedade que já está perdida, mas à luz de Cristo, somos sal da terra e luz no mundo. Somos sal da terra, para que nós possamos dar gosto à vida das pessoas. E somos luz do mundo, porque em meio a uma sociedade que vive em trevas, a luz de Cristo precisa brilhar para trazer a salvação, para trazer a mudança, para trazer a redenção de Cristo na vida das pessoas. Isso é a partir da igreja. Isso é a partir de nós. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, toda vez que você for reclamar de alguém, de alguma coisa, você fala: o que eu estou fazendo de diferente, para que a sociedade seja diferente. Precisamos pensar como igreja o que nós estamos fazendo de diferente, para que a nossa vizinhança veja que aqui existe um povo diferente neste lugar. Você já orou pela vizinhança da igreja? Você já orou para que essa igreja seja conhecida nesse bairro, pela vizinhança dela, como uma igreja profética neste lugar? Os campos estão brancos. Jesus precisa da gente? Não. Ele é Jesus, Ele é Senhor, mas Ele conta comigo e com você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Uma igreja profética, uma igreja que busca e que invoca Deus em todo tempo, em todo momento. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. Você
é a igreja profética que Deus tem te colocado na sua casa, no seu trabalho, na rua, no banco, na padaria, aonde Deus tem te colocado. Você é o profeta do Senhor naquele lugar. Então assuma essa responsabilidade como embaixador de Cristo. Assuma essa responsabilidade como embaixador do Evangelho de Cristo. Para que as pessoas vejam através de você algo diferente em nome de Jesus. Como eu disse, eu creio que é uma igreja profética se levantando neste lugar. Eu creio no meu coração, no meu espírito, em nome de Jesus, que é uma igreja profética se levantando neste lugar. Mas é uma igreja onde todos se reúnem para buscar o Senhor de todo o coração. Essa é uma igreja profética, onde nós nos posicionamos diante do Senhor. Não para fazermos aquilo que nós queremos, mas para ouvirmos aquilo que Ele tem para falar, para fazer aquilo que Ele tem para fazer, para cumprir aquilo que Ele quer que a gente cumpra. Lembra de Moisés? Quando ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixa dar um passo sequer. Se a Tua presença não for comigo, Senhor, não permita que eu vá. A igreja profética é uma igreja que fala: Senhor, se o caldinho que a gente for fazer depois do culto, o Senhor não estiver com a gente, não permita que a gente faça. Senhor, se o evento que a gente for fazer, o Senhor não estiver com a gente, não permita que a gente faça. Senhor, se o emprego que eu estou hoje, se o Senhor não fizer algo lá diferente através da minha vida, Pai, me tira daquele lugar. Precisamos de coragem para falar isso. Senhor, me usa como o Senhor deseja. Me usa como o Senhor quer, aonde o Senhor tem me colocado em nome de Jesus. A igreja do Senhor precisa se despertar como uma igreja profética. Uma igreja que ama, que acolhe, que cuida. Uma igreja que orienta aqueles e aquelas que caminham em santidade de vida. Aqueles e aquelas que estão lá fora, perdidos, sim, mas que vão encontrar a luz de Cristo Jesus, para que a vida deles seja transformada em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja profética. Queremos ser uma igreja que que denuncia o pecado e anuncia a salvação. Queremos ser uma igreja que prega o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Para isso, se posicione diante do Senhor mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Nós vamos entoar ao Senhor no cântico. Eu quero te convidar a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor, a dizer: Senhor, me ajuda a ser profeta do Senhor aonde o Senhor tem me colocado, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria de preparar-vos um lugar. E eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Quer ser uma igreja profética? Você precisa guardar os mandamentos de Cristo Jesus. Quer ser uma igreja que faz a diferença no mundo? Essa música não pode ser da boca para fora. Você não pode dizer, Senhor, eu quero te amar mais, mas você precisa fazer a diferença onde Deus te colocar. Quero te convidar a orar nessa hora em nome de Jesus. Clame ao Senhor para que o Senhor te levante como um verdadeiro profeta dele, onde Ele tem te colocado em nome de Jesus. Clame a Jesus, Jesus, me levanta como um profeta do Senhor aonde você tem me colocado. Senhor, me coloca como boca do Senhor, aonde o Senhor tem me enviado, Pai, em nome de Jesus. As palavras são duras, as palavras são difíceis, mas como Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós, ó Pai? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, para onde nós iremos? A quem nós buscaremos? Senhor, aonde nós vamos encontrar vida? Se nós só encontramos isso no Senhor Jesus. Senhor, aonde nós vamos encontrar transformação? Se é na cruz que nós encontramos. Senhor, aonde nós vamos encontrar libertação? Se é na cruz que nós encontramos. Senhor, nos ajuda a sermos uma igreja profética neste lugar. Nos ajuda a sermos uma igreja encontrada pelo Senhor nessa sociedade, de uma forma diferente, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te amar mais. Senhor, nós queremos te buscar mais. Senhor, nós queremos nos relacionar mais contigo. Mas as adversidades, as circunstâncias, as dificuldades da vida, às vezes elas falam mais alto. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, repreendendo no meio do Teu povo toda a apatia espiritual, em nome de Jesus. Senhor, eu oro profetizando, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo será encontrado neste lugar como homens e mulheres que Te buscam verdadeiramente, que Te amam verdadeiramente. Senhor, eu oro para que a Igreja Metodista no Jardim Bela Vista seja encontrada como uma igreja profética, em nome de Jesus. Uma igreja que denuncia o pecado, sobretudo, Senhor, que anuncia a salvação, que anuncia a cruz de Cristo. Uma igreja que não é apática, que não está indiferente com as coisas, mas uma igreja que arde pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Uma igreja que vive a diferença, que é se prostrar no Teu altar, se prostrar na cruz de Cristo, para viver a centralidade do Evangelho, ó Pai. Uma igreja que exala o bom perfume de Cristo. Uma igreja que por onde passar, exala o bom perfume do Senhor à vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que hoje atrapalha, Senhor, em nome de Jesus, nos dê força para lutar contra isso e sermos encontrados de Ti,
sermos encontrados das pessoas que estão lá fora hoje, que não têm uma vida, que não têm um rumo, mas elas vão encontrar através das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, porque sem a Tua ajuda nós não vamos conseguir, sem o Teu Espírito Santo nós não vamos conseguir. Mas Pai, nós clamamos o Teu nome nessa hora. Nos ajuda, Jesus Cristo. Pega na nossa mão e nos ajuda a caminhar, para sermos encontrados de Ti como homens e mulheres verdadeiramente achados do Senhor, e que profeticamente vão se posicionar em uma sociedade para fazer a diferença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa ter recebido no Teu altar, no Teu trono de glória, o nosso culto nessa noite. Que o Senhor possa ter recebido a nossa adoração nessa noite. Que o Senhor possa ter recebido as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Sobretudo, que o Senhor possa ter se alegrado da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, ao retornar para as nossas casas, que os Teus anjos guerreiros estejam acampados ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Que ao retornar para as nossas casas, o Senhor acampe os Teus anjos ao nosso lado. Que nessa semana possamos experimentar o verdadeiro Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Que nessa semana a Tua igreja se levante profeticamente, aonde o Senhor tem nos colocado, para sermos encontrados como homens e mulheres diferentes e influentes no mundo que o Senhor tem nos colocado, em nome de Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te buscamos, ó Pai, e desejamos, Senhor, caminha conosco em nome de Jesus. Caminha conosco, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora, como uma igreja profética, uma igreja que ora pela vida dos irmãos e irmãs, nós queremos de uma forma especial colocar no Teu altar a vida da Dona Hilda, Senhor, a mãe do nosso bispo, que se encontra internada nessa hora. Senhor, o estado é um estado difícil de saúde, mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos no Senhor, que é o Deus do milagre, o Deus do impossível. Senhor, nessa hora, ó Pai, nós clamamos ao Senhor: envia os Teus anjos naquele leito de hospital, em nome de Jesus. Senhor, traga paz sobre a vida da Tua filha. Senhor, traga a paz sobre a vida da família, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, da Tua serva naquele lugar. Tira toda dor, tira todo incômodo, tira tudo aquilo que não vem de Ti, e que ela possa se sentir abraçada pelo Teu Espírito Santo nessa hora, em nome de Jesus. Como igreja profética, nós nos posicionamos, abençoamos a vida da Tua filha, clamamos o nome de Jesus sobre a vida dela, sobre a vida de toda a família, em nome de Jesus. Pai, fica conosco, sê conosco em todos os momentos da nossa vida, sê conosco nessa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Receba o nosso culto, que o Senhor possa ter recebido o nosso louvor no Teu trono, que o Senhor possa ter recebido a nossa adoração no Teu trono, que o Senhor possa ter olhado para nós e nos alegrado, e se alegrado, aliás, Senhor, com as nossas vidas. Oramos em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a bênção do Deus Pai, aquele que nos chama a sermos uma igreja profética, que a bênção do Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que a bênção do Deus Espírito Santo, o nosso companheiro de todas as horas, que essa bênção triuna do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Que ela seja conosco e conosco ela possa permanecer hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus.